E a Rede Previdência segue trazendo os melhores momentos, as principais personalidades do Congresso da ANEPREM, o 12º Congresso da ANEPREM. E agora estamos com o Dr. Ottoni Guimarães, do Ministério da Previdência, diretor de regimes próprios do Ministério da Previdência, e nós também convidamos para nos ajudar nessa entrevista a doutora Fran Cavalcante, do BC Prev, entidade gestora do Bom Conselho. E a primeira questão que eu queria levantar para o Dr. Ottoni foi inclusive o tema da palestra neste evento, que foi a questão da contabilidade. O que há de novo, quais são os prazos, quais são as responsabilidades que os regimes próprios têm para se ajustar à nova contabilidade, Dr. Ottoni? Bem, a nova contabilidade, em termos de regime próprio, ela vem exatamente seguindo aquilo que já é uma orientação, uma recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional, né, que é o órgão do governo federal que tem a competência de normatizar em caráter geral sobre a contabilidade pública nacional. E o novo plano de contas, vamos dizer assim, para os regimes próprios, ele segue exatamente a mesma codificação, a mesma estrutura do chamado PCASP, que é o Plano de Contas aplicado ao setor público, que, como está disponibilizado lá no portal do Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional, configurado até o nível 4 das contas, e para os regimes próprios, a gente, no sentido de melhor definir para os regimes e criar as melhores condições para não ter que ficar redimensionando as contas, nós extraímos então daquele plano de contas nacional geral todas as principais contas de interesse da Previdência, que dá em torno aí de 1.200, 1.300 contas, que a gente entende que representa exatamente a necessidade dos regimes próprios, que possa efetivamente contabilizar o patrimônio das entidades de previdência. E esse plano de contas já está disponibilizado no site do Ministério da Previdência Social, lá identificado lá como plano de contas aplicado aos regimes próprios, que passará pelas normas atuais a ser exigido a partir de 2013. Então, é uma contabilidade que ela busca evidenciar evidentemente o patrimônio das entidades, diferentemente daquilo que tem sido a cultura da contabilidade pública no Brasil, praticamente evidenciando a gestão fiscal, ou seja, com a possibilidade de você fazer a avaliação, a reavaliação dos ativos de forma permanente, registrar outros, quer seja créditos ou bens intangíveis que normalmente não há uma preocupação de evidenciar isso no patrimônio como efetivo valor, né, da riqueza, enfim, dos RPPS, ou que seja da própria entidade pública. Ou seja, é uma contabilidade que ela está no contexto da nova visão da contabilidade mundial, adotada agora pelo Brasil com uma reestruturação da sua contabilidade, sem fugir dos princípios normativos da Lei 4.320 de 64. Pois é, e da contabilidade nós vamos para a gestão de ativos, né? A questão que eu trago agora para o Dr. Ottoni, a gestão previdenciária, a gestão da RPPS, ela é ampla, ela tem várias dimensões, e também a gestão de ativos. Tem a ver com o futuro das aplicações do mercado financeiro. Existe hoje uma preocupação com essa política de queda de juros, com a recessão da economia mundial, com a redução do crescimento da economia chinesa, e há um discurso de que os RPPS deverão assumir mais riscos, investir em papéis com maior risco. Qual é a mensagem do Ministério da Previdência para os gestores do RPPS quanto à gestão de ativos? Bem, a questão da redução de taxas de juros, né, isso está aí presente, não há que se discutir, é uma realidade. Agora, o que não pode ocorrer, em hipótese alguma, é essa redução da taxa de juros servir de parâmetro, de argumento, de que exclusivamente em função disso tem que sair assodadamente buscando outras alternativas que teoricamente estaria suprindo essa queda da taxa de juros e expondo os ativos dos regimes próprios a riscos de papéis que nem sempre poderiam ser ou seriam as melhores opções de investimento.
Estamos falando de recursos, continuando sendo recursos públicos, recursos de interesse dos servidores, e que tem que ter como princípio fundamental a segurança dessas aplicações financeiras. Então, e não é raro, e a gente vem acompanhando isso no dia a dia dos regimes próprios, pessoas que talvez vendo isso como oportunidade de capitanear os recursos da Previdência Social dos estados e municípios. Então, o que a gente recomenda para os gestores é a precaução sempre, a garantia de que está fazendo essas aplicações em papéis que, evidentemente, possa te dar uma perspectiva de rentabilidade no longo prazo e com a segurança. Não há como você pensar que, principalmente em momentos de queda de taxa de juros, alguém está disposto a pagar rentabilidade mirabolante. Não existe isso. Como já dizem por aí os próprios idealizadores do próprio mercado financeiro, não há almoço de graça. Se há alguém disposto a pagar muito para ter dinheiro, nosso dinheiro dos regimes próprios, emprestado, porque na verdade é isso, é porque a situação dele pode não ser a melhor. Então isso não é a garantia de que no futuro você vai ter o retorno desse recurso. Então é precaução. O que nós temos trabalhado muito na discussão junto ao mercado financeiro, às instituições financeiras mais representativas do mercado no país, é a possibilidade de você criar alternativas de investimentos voltado para a economia real, por exemplo, que os regimes próprios possam estruturar o seu equilíbrio atuarial mediante a transferência de outros ativos para os regimes, não necessariamente através de alíquotas, enfim, que possa estar, por exemplo, captando recursos através de programas de interesse nacional, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, aplicações em fundos de investimentos e participações constituídos, direcionados para interesse local, por exemplo, tratamento de lixo, geração de energia, plano de manejo de floresta, reflorestamentos, enfim, e valorizar e criar condições de rentabilidade e retorno para os regimes próprios com outros ativos que não necessariamente o dinheiro. E, logicamente, o dinheiro que já está capitalizado, ele poder ser também um instrumento de sustentação desses outros tipos de aplicação financeira. Mas a ordem do dia, vamos dizer, não a ordem do Ministério, mas a ordem de cada um deve se construir vamos buscar aplicações que tragam efetivamente segurança, não necessariamente a melhor rentabilidade. A melhor rentabilidade, ou seja, o equilíbrio atuarial e financeiro do regime, aquela chamada meta atuarial, que aliás é uma coisa que tem que desmistificar junto aos regimes próprios, a gestora, é que o Ministério da Previdência exige meta atuarial de 6%. Não é isso, não é verdade. A portaria 403, ela define que a meta atuarial é aquela possível segundo a política de investimento. Para efeito de cálculo da avaliação atuarial, ela não pode ser superior a 6%. E eu passo a palavra agora para a Francilene Cavalcante, que ela também tem perguntas, como gestora previdenciária, traz as preocupações do gestor previdenciário para a nossa discussão. Muito boa tarde, Ricardo. Bom dia ou boa noite a todos que estão nos assistindo, a você que acompanha o Rede Previdência. Eu gostaria de esclarecer, que assim, para nós gestores, esse momento é muito importante, ter pessoas tão especiais no meio previdenciário, onde possa estar tirando nossas dúvidas, e respondendo questões que muito afligem os gestores de previdência. Bem, de início, eu gostaria de perguntar ao Dr. Ottoni a respeito da portaria 170 que o Ministério da Previdência publicou, que trouxe algumas mudanças para nós, gestores, para as previdências. E que gostaria que o Ottoni explicasse para nós, nesse momento, como é que o gestor ele pode fazer para criar esse comitê de investimento, como é que ele deve proceder, uma vez que é necessário ou não se ter uma legislação específica municipal, ou o gestor pode, juntamente com seus conselhos, deliberarem o comitê de investimento. Bem, é importante ficar
claro para todo mundo que, quando veio a portaria 170, ela trouxe a orientação, a determinação, a recomendação de que tenham comitês de investimentos responsável para aqueles municípios que tenham recursos acima hoje de 5 milhões de reais, né? Que tenham um comitê de investimentos estruturados que estejam voltados exclusivamente para a definição das políticas das aplicações financeiras, ou seja, dos investimentos, dos recursos dos regimes próprios. Quando a portaria falou lá, o ente federativo deverá, né, determinar ou instituir o comitê de investimento, não necessariamente está dizendo que tem que ter uma lei específica criando esse comitê de investimento. Vai depender da forma que cada entidade tem já definida na sua legislação, que seja a organização e as competências para traduzir isso que a norma exige em efetividade, ou seja, realmente cumprir a Constituição do Comitê de Investimento. O que interessa é que exista de fato os comitês de investimentos, regulamentado segundo o que a norma, o que a legislação de cada ente federativo define as competências, e que efetivamente ele funcione. Ou seja, que ele seja responsável realmente pelo traçar as políticas de investimentos, que façam as suas reuniões ordinárias, que discutam e que definam o porquê de estar aplicando ou desaplicando, vamos dizer assim, recursos. Quer dizer, tem toda uma lógica, e principalmente isso é você mitigar responsabilidade e criar as condições de ampliar a discussão e buscar as melhores alternativas para as aplicações financeiras. Outra novidade também que a gente pode observar na portaria 170 é a obrigatoriedade da APR, né, que é a Declaração de Aplicações e Resgate. Gostaria que você explicasse um pouquinho isso também. Bem, este documento, a APR, né, traduzindo aí o que ele significa, ele tem o objetivo primordial de que todas as aplicações e resgates, ele tem que ficar registrado a motivação, o porquê de que foram feitas aquelas aplicações ou resgates. Quer dizer, o gestor, ele não pode agir, o gestor dos recursos, ele não pode agir em função exclusivamente da sua percepção pessoal, da sua vontade pessoal. Todas as ações do gestor, primeiro ela tem que estar atrelado à política de investimentos, ou seja, se você tem uma política de investimento previamente definida, não faz sentido de que as aplicações ou desaplicações estejam em desacordo com ela. E segundo, mesmo que quando ela ocorre de fato, é você deixar registrado o momento e por quê, e principalmente isso que é muito relevante, por que se houve essa tomada de decisão. Isso também é no sentido de você dar a transparência das operações, que é uma exigência, inclusive, do gestor público em geral, e também uma exigência explícita que está lá como um dos princípios da Resolução 3922 do Conselho Monetário Nacional, e, principalmente, é um instrumento também de muita importância para os órgãos de fiscalização e controle, não só o Ministério da Previdência, mas como o Tribunal de Contas, e os órgãos de controle interno, por exemplo, o Conselho Fiscal, ou que seja as controladorias internas, enfim. Esse documento, ele não tem que ser enviado ao Ministério da Previdência Social, é um documento que vai ser preenchido, vai ser guardado no âmbito da documentação do regime próprio, e quando necessário, para quem de direito, poder requisitar, verificar, e dar, inclusive, também, principalmente, a segurança para o gestor, ou seja, ele também ter essa oportunidade de que, considerando que ele tem um comitê de investimentos e que as tomadas de decisões são feitas coletivamente, fica ali registrado a posição de um comitê, que não necessariamente a sua individual, até prefeito de questão de justificar posteriormente algum problema que pode ocorrer, até porque a aplicação financeira são sempre aplicações que têm algum risco associado. Doutor Tony, só mais uma questão, em relação aos membros desse comitê de investimento. Nós sabemos que essa é uma área muito técnica, muito específica, onde os nossos membros, eles precisam ser qualificados. E, de preferência, na sua opinião, acha que seria necessário todos os membros desse comitê obterem a certificação que nos é exigida hoje para cada gestor? O CPA 10. O CPA 10, isso. Bem, primeiro, já que o Ricardo coloca especificamente CPA 10, vamos ter também uma outra questão aí que nós não exigimos o CPA 10, né? Exige-se
uma certificação de mercado, que um dos certificados que contempla essa exigência é o CPA 10, e talvez ele seja mais popularizada, mais, né, difundida, então todo mundo assimila isso como CPA 10. Não é, agora, do ponto de vista, é exigido que todo o comitê seja certificado? Não há uma exigência legal hoje do Ministério. O que o Ministério exige a certificação é para o responsável principal da gestão dos recursos financeiros. Agora, do ponto de vista de você criar as condições de gestão, é recomendável que não só o CPA 10, uma certificação CPA 10 ou qualquer uma outra certificação, mas que esses gestores estejam sempre num processo de qualificação. E por quê? O mercado financeiro e de capitais, ele é dinâmico, é extremamente dinâmico. A gente está sempre, a todo momento tem novidade, quer seja de produto, quer seja das possibilidades de aplicação, enfim. Então, os gestores também nesse aspecto é fundamental que ele esteja na dinâmica dessa evolução. E é muito importante também para fim de perenidade dos regimes, que esses participantes do Conselho, primeiro que sejam servidores efetivos, que sejam segurados do próprio regime, porque eles têm um interesse maior e estão cuidando do seu negócio, e realmente difundir e criar a cultura previdenciária e a cultura de proteção desse patrimônio que é do servidor dentro do âmbito de cada regime próprio. Ok, obrigado, Tony, obrigado, Fran, e nós seguimos trazendo os grandes nomes da Previdência aqui reunidos em Campo Grande. Até já. Senão você perde a qualidade do seu